Muito bem-vindos ao minicurso Regionalismo e Blocos Regionais, Desafios Atuais, organizados pelo curso realizado pelo Observatório do Regionalismo. Esse observatório é um grupo de pesquisa, de extensão, inserido no programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, é um programa interinstitucional entre Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Bom, o Observatório do Regionalismo é um observatório que já existe há alguns anos, e ele tem como objetivo os estudos dos processos de integração regional em suas diferentes formas. Então, desde publicações com cadernos de regionalismo, glossário do regionalismo, onde a gente apresenta alguns termos relevantes aos estudos da integração regional sobre, estudos sobre os termos, os conceitos de integração regional. Temos um repositório de trabalhos, de publicações sobre integração regional, atividades de estudo, atividades de pesquisa. Temos também atividades mais extensionistas, como o ODR Debate, onde nós debatemos temas importantes ao estudo do regionalismo, de periodicidade mensal. Temos o ODR Entrevista, onde a gente tem a oportunidade de entrevistar especialistas, pesquisadores, pessoas que estudam e que são relevantes para a área. Também recebemos... opa, tem alguém com o microfone aberto. Também recebemos oportunidade de publicação, né? Também recebemos textos e artigos para publicação. Então, no ODR Artigos, por exemplo, a gente publica artigos, estudos sobre a área de integração regional, e o mais importante é que o Observatório do Regionalismo, ele conta com, além do site, onde a gente compila as principais publicações, estudos, informações sobre o regionalismo, nós temos também uma página no YouTube, uma página no Facebook, uma página no Twitter, e a própria newsletter, quem se interessar para receber os e-mails. Então, o Observatório do Regionalismo é um grupo bastante ativo, com muitos pós-graduandos, graduandos, professores especialistas que fazem parte desse grupo, e dessa vez estamos oferecendo esse mini curso, estamos bastante contentes com a adesão, com o interesse de diferentes interessados, então interessados do Brasil, fora do país, interessados em diversas áreas, né, de relações internacionais, direito, economia, história, ciência política, e por aí afora. Temos aí um grupo bastante heterogêneo, interessado e agora matriculado, né, inscrito nesse mini curso. Bom, já falei um pouquinho do Observatório do Regionalismo. O curso, vocês já viram a programação, a ideia é que nós tenhamos 9 encontros semanais, às quartas-feiras, às 2h30. Em cada encontro, nós vamos debater um bloco regional com um especialista. Nós sabemos que esse é um momento ímpar da nossa história, um ano realmente de muito impacto em todas as esferas, e ao regionalismo não seria diferente. Então, temos muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitos pensamentos, reflexões, e a ideia nesse curso é justamente levantarmos o histórico, as questões que já vinham acontecendo antes de 2020. É claro que agora temos ainda mais questões, mais dúvidas, mais perguntas a serem feitas em relação ao desenvolvimento dos processos de integração regional. Bom, meu nome é Regiane Bressan, eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo, no curso de Relações Internacionais. Também sou professora no programa Santiago Dantas, em Relações Internacionais, e coordeno esse curso junto à professora Karina Mariano, professora da Unesp e também do programa Santiago Dantas. Hoje temos como convidado o diplomata Rodrigo Cruvinel, que fará a exposição sobre
o Mercosul. Ele também é formado em relações internacionais e já vem atuando, trabalhando em relação ao tema do Mercosul há algum tempo. Temos certeza que a participação dele aqui hoje no curso será ímpar para o entendimento, para os nossos questionamentos, para os nossos estudos sobre o Mercosul. Então, ele terá uma fala de aproximadamente 60, 90 minutos, ele vai acompanhando, né, o grupo, o tema, e vocês podem, ao longo da exposição, fazerem pergunta pelo chat, mas depois é importante saber que nós teremos um período da aula onde vocês poderão fazer pergunta pelo microfone, abrindo câmera, microfone, para conversar com ele. Certo? Agradeço mais uma vez ao Rodrigo Cruvinel por estar aqui presente, por participar do nosso curso. Tenho certeza que sua contribuição será muito importante, estreando, inaugurando esse mini curso. Obrigada, Rodrigo. É com você agora. Obrigado, professora. Boa tarde. Primeiro, eu queria saber se todos me escutam bem. Sim? Sim, ótimo. Sim. Perfeito, obrigado. Bom, primeiramente, agradecer à professora Regiane, agradecer à professora Karina também pelo convite. A professora Karina tem um lugar, ou mais de um lugar, na minha dissertação de mestrado, em algumas referências, então é uma honra para mim estar aqui, ainda mais em um programa com um nome tão importante para a nossa diplomacia, como é o Santiago Dantas. Como a professora Regiane falou, eu sou formado em Relações Internacionais pela UNB, fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre as negociações entre Mercosul e União Europeia, e fiz a minha dissertação de mestrado sobre a política comercial brasileira durante o governo Lula. Também trabalhei na Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda por um ano e meio, e, enfim, desde o começo de 2019 eu trabalho na divisão de coordenação econômica e assuntos comerciais do Mercosul, pelo Itamaraty. Também tive uma passagem pelo Departamento de Promoção Comercial por lá. Mas, bom, não quero mais tomar o tempo de todo mundo com a minha apresentação. O que eu quero fazer, a professora me comentou que temos pessoas enfim, um público muito heterogêneo aqui, né, pessoas com diferentes especializações e caminhos na pós-graduação. Então, o que eu vou tentar fazer é dar um mapa do Mercosul, né, de como chegamos até aqui, qual é a situação atual e as perspectivas do bloco. E a gente vai conversando, como a professora disse, estou totalmente aberto a perguntas. Então, para começar, eu espero que eu não esteja dizendo coisas muito óbvias, mas acho que sempre é importante a gente repassar o que é o Mercosul, né, para enquadrar a discussão. O Mercosul é uma organização internacional intergovernamental, ou seja, sem instâncias supranacionais, cuja criação está amparada no Tratado de Assunção e, mais amplamente, no Tratado de Montevidéu de 1980, que forma a ALAD. Ou seja, a gente tem tanto o Tratado de Assunção propriamente dito, quanto um acordo de complementação econômica no âmbito da ALAD, de número 18, que é o que estabelece as disciplinas econômico-comerciais do Mercosul. Esse é o primeiro ponto que eu acho importante, que geralmente é esquecido. O Mercosul é um instrumento dentro desse arcabouço mais amplo da ALAD, e é por isso que, às vezes, vocês podem ver que a gente sai uma notícia que o Brasil está negociando um acordo comercial com o México ou com o Chile, e outras vezes você vê que é o Mercosul que está negociando com a União Europeia ou com outro bloco. Isso tem a ver justamente com isso. Com os países da ALAD, a gente tem maior liberdade para negociar, justamente por essa particularidade do bloco estar amparado nesse arcabouço jurídico. Então, esse é o primeiro passo, a natureza jurídica, né? A estrutura institucional do Mercosul
tem 3 principais órgãos decisórios, o Conselho do Mercado Comum, representado pelos chanceleres dos Estados-partes, de onde saem as decisões do mais alto grau político no bloco. A gente tem o GMC, que é uma instância com coordenadores nacionais, normalmente de alto nível político, que toma as decisões operacionais mais rotineiras do Mercosul, mas que, digamos, é a mais importante na condução das atividades do bloco ao longo dos semestres. E a gente tem a Comissão de Comércio do Mercosul, onde eu trabalho mais proximamente na minha divisão, e é onde se coordenam os temas da política comercial comum. Afora essas 3 instâncias decisórias, a gente tem mais de 15 subgrupos técnicos que ficam sob o guarda-chuva do GMC e que tratam um dos mais diferentes aspectos da integração, desde regulamentos técnicos até saúde, geologia, serviços e por aí vai. A gente também tem os comitês técnicos abaixo da Comissão de Comércio, que tratam de questões comerciais mais específicas. E, para além disso, a gente tem o Instituto Social do Mercosul, a gente tem o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos, e também o bloco conta com alguns fundos, dos quais o mais importante é o Fundo para a Convergência Estrutural, o FOSEM. Então, isso é só para dar um panorama geral do tamanho que tem o Mercosul hoje em dia. E suas regras de funcionamento são aquelas que já foram estabelecidas pelos acordos constitutivos lá atrás, tanto pelo Tratado de Assunção quanto pelo Protocolo de Ouro Preto. O consenso como meio de decisão, né, não existe peso em voto, não existe decisão por maioria, apenas o consenso. E daí vem também a igualdade entre os pares, entre os sócios. A natureza jurídica das normas emanadas do Mercosul é dual, ou seja, qualquer coisa que é decidida no Mercosul tende posteriormente ser incorporada ao ordenamento jurídico dos Estados-partes, salvo decisões sobre o próprio funcionamento do bloco. E o Mercosul também se ampara aí de forma mais larga nas regras gerais estabelecidas pelo GATT, né, o tratamento nacional, a nação mais favorecida, e essas disciplinas gerais. E o Mercosul, como diz o Tratado de Assunção, tem um objetivo muito claro, ou pelo menos na letra da lei, que é a constituição de um mercado comum. E também outro que sempre está presente é fortalecer o processo de inserção internacional dos países do bloco. Eu diria que esses são, digamos, os objetivos em que se ampara o Mercosul até hoje. A lógica por trás disso é bastante linear, né? A partir do momento que você tem um mercado comum formado, ele te dá maior escala, cria sinergias aí entre as economias dos países. Com essa escala, você garante melhores condições de competitividade para negociar a sua inserção internacional, pelo menos essa é a teoria. E os instrumentos para a constituição desse mercado comum, também elencados no Tratado de Assunção, são a liberdade de circulação de bens, serviços e fatores, a constituição de uma tarifa externa comum e de uma política comercial comum, a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais, e a harmonização regulatória. E aqui eu já adianto que isso está no Tratado de Assunção como uma norma programática, né, onde o Mercosul deveria chegar. E até hoje, para todos esses objetivos que eu citei, a gente ainda não chegou lá. Ainda é um trabalho em construção e com bastante construção pela frente, mas isso é o que leva a nós caracterizarmos o Mercosul como uma união aduaneira imperfeita. Ou seja, nós temos uma tarifa externa comum, embora não para todos os produtos, vou entrar nos casos em que não mais para frente, e a gente tem um grau de harmonização regulatória e de liberdade de circulação de bens alto, mas não total.
é o mesmo que se pode dizer de coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais. Aí acho que o caso é um pouco ainda mais complicado, mas vou entrar nessas questões em detalhes mais para frente. E para caracterizar, né, dar uma dimensão do bloco, tá como, enfim, muito carregado pelo peso da economia brasileira, é um dos maiores PIBs mundiais. O bloco como um todo é o principal exportador global de soja, carne bovina, frango e milho. E aí, se a gente for para as manufaturas, a melhor posição do bloco é como o 8º exportador mundial de automóveis, que realmente é a cadeia produtiva industrial mais para a qual o bloco funcionou melhor, eu acredito, pelo menos entre Brasil e Argentina, em especial. Então, por esses dados, a gente já percebe que o comércio extra-zona do bloco, ou seja, do bloco com o resto do mundo, é bastante concentrado aí numa pauta exportadora mais básica, e um comércio intrazona que é mais equilibrado entre insumos, bens de consumo e produtos agrícolas. Não que os produtos agrícolas tenham menor importância dentro do bloco, porque são tratados, em geral, com um nível de sensibilidade bastante grande, mas há uma densidade maior do comércio industrial, de manufaturas e semi-manufaturas. Então, esses são os elementos gerais que eu queria trazer para dar uma dimensão do bloco. E, bom, não sei se alguém tem questão, mas acho que a professora disse que pode ser colocado no chat, né? Não sei se eu consigo abrir aqui. Acho que ainda não. Então, tá bem. Seguindo, eu queria fazer um breve repasso de quais foram as fases que o bloco já passou e enfim, como que chegamos até aqui na atual configuração do bloco. Aí eu não estou me prendendo aqui a nenhuma definição já colocada academicamente, tem diferentes definições temporais para as fases do Mercosul, mas eu acho que essa aqui é pelo menos uma que dá uma clareza razoável sobre o que se passou. Então, vamos desenhar um primeiro período do bloco, que eu posso chamar de fundacional, que iria ali mais ou menos de 91, do começo dos anos 90 até 2000, que foi o período em que se estabeleceram as principais bases que amparam o bloco até hoje. Além do Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, que é quem organiza a estrutura do Mercosul e disciplina boa parte da atuação do bloco. Em 94 também foi quando foi lançada a tarifa externa comum, pela decisão 2294 do Conselho do Mercado Comum, e também foi nesse momento que se criaram as exceções à tarifa externa comum e as exceções à União Aduaneira, especialmente nos setores de açúcar e automotivo, para os quais até hoje, no caso do açúcar, a gente não tem o livre comércio dentro do bloco, e nem a proteção externa comum. No caso do automotivo, ele ainda não está conformado ao bloco, mas já existe uma rede de acordos bilaterais entre todos os países do bloco, e a adequação do setor à União Aduaneira está em andamento. Mas, bom, além dessas exceções, temos também aí um período em que a gente teve decisões sobre subsídios e incentivos, que até hoje estão vigentes. Foi quando também se decidiu que zonas francas não fariam parte da União Aduaneira, que é também um tema tratado até hoje. Então, é um período que, digamos assim, estabeleceu os elementos de negociação e de tratamento dos temas que persistem até hoje. Esse período foi marcado por um crescimento substantivo do comércio intrabloco, mas já no final dos anos 90, teve um período que foi conhecido, foi designado como relançamento do Mercosul, porque o bloco entrava já numa outra fase, em que novas frentes de negociação
se abriam, né? Em 99 foi quando nós iniciamos as discussões com a União Europeia de forma mais substantiva, e havia algumas questões a se amarrar dentro do bloco. Então, foi em 2000, ainda dentro do que eu estou chamando desse período fundacional, a gente teve a decisão 3200, que foi a decisão que vetou que os países do bloco negociassem com parceiros externos unilateralmente. E, embora a decisão 3200 seja colocada muito em xeque hoje em dia, ela era vista à época como de interesse brasileiro, justamente para fortalecer a coesão nos processos negociadores, né? Foi uma época que também começou a surgir a ALCA, e o Paraguai e o Uruguai sempre foram países que tiveram tendências mais liberalizantes, no período em que o Mercosul ainda não estava tão consolidado. Então, teve esse elemento, foram aperfeiçoados outros processos dentro do bloco, se buscaram novos equilíbrios. Foi o auge da questão do açúcar, como eu estava falando, que é um problema até hoje no bloco, mas foi um período de bastante contencioso entre Brasil e Argentina por causa disso. E foi quando, enfim, se lançaram essas frentes negociadoras. Mas o que eu quero deixar claro desse período fundacional é que, embora o início desse período já tenha 30 anos, foi ali que se formou o equilíbrio negociador do bloco que persiste até hoje. Nada do que foi feito de 2000 para cá, digamos assim, transgride de uma forma muito clara essas bases que foram estabelecidas então. A segunda fase, né, que aí começa ali por volta de 2003, quando a gente tem a ascensão dos governos do Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil e do governo Kirchner na Argentina, e é um período marcado por uma grande convergência, especialmente na frente aí de negociar mais duramente as frentes externas que estavam se colocando, e de expandir a integração para frentes que ela ainda não tinha no momento. Então, nessa primeira parte, a gente tinha um tabuleiro bastante complexo de negociações, conformado pela rodada Doha, pela ALCA e pela União Europeia, e pelas negociações com a União Europeia. A gente tinha a ascensão desses novos temas, integração física, social, o surgimento do Parlasul, da IRSA, a germinação do FOSEM e outros instrumentos. Mas tanto uma frente quanto a outra, elas tiveram um efeito bem claro, que foi manter o equilíbrio que a gente tinha estabelecido nesse período fundacional no que se refere às relações intrabloco. Então, por exemplo, de 2000 a 2009, você não vê qualquer mudança substantiva no tratamento do tema do açúcar, que eu já citei, mas também dos regimes especiais para bens de capital. Você não vê um reinício das discussões sobre um protocolo de investimentos, que nesse momento ainda era uma lacuna importante do bloco. Então, foi um período em que, embora o Mercosul tenha se expandido e tenha, inclusive, feito frente a essas negociações externas, e ele manteve os seus principais elementos aqui do comércio intrabloco e da coordenação intrabloco. E aí a gente vê uma proliferação de normas programáticas, ou seja, em vez de decidir qual será o futuro do setor de bens de capital, por exemplo, que é um setor que é bastante importante para as economias aqui do bloco, que a gente vê uma prorrogação sucessiva dos regimes de importação, dizendo assim, até 2003 essa questão será fechada e o setor estará equacionado no Mercosul. Em 2003 você prorroga a decisão até 2005, em 2005 até 2009. Então, desse período eu queria destacar esses três elementos, quer dizer, uma expansão do bloco para tratar novos temas, né? Também foi nessa época que se germinou o trabalho do FOSEM,
esse grande concentração de esforços que o bloco teve nas negociações externas, que acabou levando aqui tanto a ALCA quanto as tratativas com a União Europeia não avançassem, e também foi quando começaram a surgir esses movimentos de expansão para novos membros, que a gente sabe que, enfim, culminou com a ascensão da Venezuela e o processo de adesão da Bolívia, que ainda corre. O momento seguinte, que foi de 2009 a 2016, teve um contexto internacional muito marcado pela reação à crise de 2008 e 2009. No Brasil e na Argentina, a gente ainda tinha governos aí de caráter social progressista, preocupados com a situação da sua indústria frente ao choque internacional. Porém, a gente também tem uma crescente percepção de insucesso da rodada Doha e da necessidade de novas frentes negociadoras. Mas nesse período de 2009 a 2016, que começam a surgir alguns acordos mais substantivos para além do Mercosul. A gente tem um acordo com Israel, um acordo com o Egito, um acordo com a SACU, um acordo com a Índia, mas ainda são acordos comerciais muito tímidos, e muito, digamos, embrionários de um bloco que ainda está aprendendo como participar e como se posicionar nesse tipo de tratativa. E também nessa fase a gente tem a retomada das discussões sobre a União Europeia, justamente por essa necessidade que se percebia de criar novas frentes negociadoras para além do que estava na OMC, que foi a principal aposta, se não do bloco como um todo, do Brasil, e que não avançou tão substantivamente quanto o governo brasileiro desejaria. Ao mesmo tempo, a gente tem esse movimento interno, que é mais protecionista, a gente tem uma série de atritos no comércio bilateral com a Argentina, em razão de licenças não automáticas de importação, imposto sobre exportações, elevação de tarifas, então era esse momento meio contraditório do bloco, justamente porque ao mesmo tempo em que havia esse clamor, e até do setor privado, que foi uma mudança importante de posição a partir desse momento, também era um momento em que havia uma preocupação com a proteção do mercado doméstico, e também foi nesse período que houve a suspensão da Venezuela. Eu acho que o marco mais claro desse período, que a gente pode dizer talvez de transição do bloco, foi o final do governo Dilma Rousseff em 2016, ou a sua interrupção, e a revitalização do Mercosul Econômico Comercial, que veio depois disso. Esse período que eu acho que a gente pode colocar entre 2016 e 2019. E é um período marcado por uma afinidade bastante grande em termos de política comercial entre Brasil e Argentina, mas dessa vez sob um viés liberal, e que se junta também com uma sinergia, se junta também com o movimento uruguaio e paraguaio, de querer fazer andar essa frente das negociações externas, porque, afinal de contas, um dos elementos que incentiva muito os sócios menores a se engajarem no Mercosul é justamente esse maior poder de barganha que os sócios maiores conferem nas negociações externas. Então, juntando esses elementos, a gente teve, digamos, um momento de ímpeto liberal aqui no bloco. E isso se viu tanto nas frentes interna, na qual nós tivemos importantes avanços, quanto na externa, mas eu começo pela externa, por causa do seguinte: o maior marco desse período, sem dúvida nenhuma, foi o avanço e a conclusão das negociações do acordo comercial com a União Europeia,
e também com o EFTA, e a abertura das novas frentes negociadoras, com o Canadá, a Coreia do Sul, e agora, mais recentemente, a gente tem outras perspectivas que estão sendo colocadas em relação a países da América Central e do Sudeste Asiático, mas não existe nada de fato ainda com esses países. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a partir do momento em que o bloco avançou nessas negociações com parceiros já experientes nesse tipo de tratativa, a União Europeia de 2015 era bastante diferente da União Europeia de 2003. Era um país já com uma experiência, uma bagagem maior na negociação desse tipo de tratativa, e a mesma coisa a gente pode colocar de EFTA, Canadá e os outros parceiros que eu citei. O que eu quero dizer é o seguinte: na medida em que nós nos engajamos nessas negociações, se começou a perceber que não faria sentido para o bloco avançar em concessões e em instrumentos mais complexos ou mais liberais do que o que havia na União Aduaneira. Então, a gente estava numa negociação com a União Europeia, tratando de compras governamentais, facilitação de comércio, indicações geográficas, uma diversidade de temas para os quais o bloco ainda não havia se atentado no tratamento interno. Então, essa fase das negociações externas foi muito importante para impulsionar a agenda interna do Mercosul nos últimos anos. E aí a gente teve alguns resultados muito substantivos para o pouco tempo que tem. Então, de 2016 para cá, o Mercosul fechou um protocolo sobre cooperação e facilitação de investimentos, que era uma lacuna do bloco, desde o começo dos anos 90, quando se tentou um acordo na matéria e ele foi rejeitado. Foi feito um acordo em compras governamentais, facilitação do comércio no final do ano passado, indicações geográficas, que é um tema bastante importante da agenda de propriedade intelectual, e também se avançou na agenda de harmonização regulatória, que é um aspecto, com certeza, a que se dá menos atenção no bloco, mas que é fundamental. A professora Vera Torstensen fala muito sobre como as barreiras no comércio têm mudado do campo tarifário para o não tarifário. E aqui no bloco ainda existe um grande déficit de harmonização regulatória. E aí, quando eu falo em harmonização regulatória, parece um tema um pouco perdido, né? Então, queria dar um exemplo mais concreto. Não sei se vocês viram na cidade de vocês, na última semana, uma agência em prol dos direitos do consumidor, a informação, eu esqueci exatamente qual é o nome, espalhou pelo Brasil diversos outdoors cobrando da Anvisa uma definição sobre rotulagem nutricional frontal, que basicamente é um rótulo que vai ser colocado na frente das embalagens dos alimentos, dizendo que o alimento tem alto teor em gordura, alto teor em sódio, alto teor em... enfim. Esse é um processo que levou, aqui no Brasil, 6 anos de consultas públicas. É um processo muito complexo. Só que, acima de tudo, é um processo que, dentro de uma união aduaneira, deve ser construído junto com os sócios, pelo menos na teoria, e está sendo construído, de fato, está na pauta de negociação. Mas é um tema bastante árido, pelo exemplo que eu estou citando, acho que dá para ver, porque, enfim, é como você embala os alimentos, como você garante a segurança dos produtos, são regulamentos técnicos de forma geral, e essa é uma agenda bastante travada. Eu só queria aproveitar o ponto para dar um destaque para isso, porque, às vezes, enfim, não é um tema que merece toda a atenção necessária. Então, nesse período aí de reconstrução do Mercosul Econômico Comercial, ou de revitalização, a gente também criou normas mais céleres para harmonizar os regulamentos internos aqui no Mercosul, porque o problema era sempre esse: quando o bloco conseguia alcançar um regulamento técnico harmonizado sobre determinado assunto, novos regulamentos técnicos já estavam surgindo e o bloco tinha que correr atrás. Então, enfim,
nesse período de 2016 a 2019, o que a gente vê é essa retomada do foco econômico-comercial e de correr atrás dessas lacunas que o bloco foi deixando na sua construção. E isso teve, claro, um impacto no outro lado da moeda, né? Quer dizer, se no período de 2000 a 2010 a gente teve uma relativa paralisia da agenda econômico-comercial e um grande ativismo na agenda político-social, hoje em dia o que se percebe é o contrário. Inclusive porque integração física e social demanda normalmente investimento, recursos, e como se sabe, os países aqui do bloco, em especial os maiores sócios, passam por períodos de restrição orçamentária grave. Isso também tem um impacto em como são tratadas essas questões. E aí a gente chega no que eu diria que é o estágio atual do Mercosul, e que é um estágio absolutamente novo para o bloco. Porque em todos esses períodos os quais eu mencionei, ao menos superficialmente, havia uma grande convergência de interesses entre os sócios maiores. Isso não quer dizer que esses interesses tenham trabalhado em favor da integração e em favor da união aduaneira. Nem sempre, porque muitas vezes o interesse era justamente em garantir os mercados domésticos e em não fazer uma maior abertura para os próprios países do bloco, em alguns casos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a partir da eleição do governo Fernandes, a gente tem o momento de mais forte contraste entre as agendas de política comercial dos dois maiores sócios desde a formação do bloco. E aí, essa situação tem implicações muito substantivas na dinâmica negociadora. A gente tem, em especial, no campo comercial, um retorno argentino a medidas de caráter mais protecionista, em especial o licenciamento não automático de importações. A gente tem, da parte brasileira, provocações mais da ordem política e, acima de tudo, um dissenso forte quanto aos rumos do bloco, ao que os países querem em termos de política comercial, quais são os objetivos deles, para que eles acham que serve o Mercosul. Enfim, essa é a grande questão, eu acho, atual do bloco. Como acomodar ou como avançar a agenda do bloco diante de posições tão contrastantes em termos do que é o cerne da integração, que é a política comercial comum, que é a união aduaneira, que são os regulamentos técnicos. Então,